Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento, transmitido pelo canal do YouTube da Carta Capital e também pela TVT. Muita gente reclama aqui, comenta que esse programa sempre acaba falando de muita coisa ruim, que a gente acaba falando só de notícia ruim. Então, hoje eu resolvi aqui, em concordância com os demais participantes desse programa, começar esse episódio de hoje com uma imagem assim, de ternura, de alegria, de esperança natalina. Eu queria que o Cacá colocasse para a gente aí essa imagem do Bolsonaro e da primeira-dama numa ação social aí do programa comandado pela Michelle Bolsonaro. Vocês devem estar vendo aí a imagem, já deve estar no ar. Então a gente tem aí a tem a menina que ganhou uma bicicleta, está feliz, tem a Branca de Neve, tem aí esse senhor que eu não sei se é exatamente um Papai Noel ou um Rei Mago, ou uma variação disso, e tem a bruxa, está aí no meio também. Eu só espero que a Branca de Neve não queira aceitar a maçã dessa vez. Torço para que ela não aceite. E eu queria que a gente começasse aqui. Obviamente, eu espero que todo mundo fique emocionado com essa imagem natalina. Natal está chegando, mas eu queria começar essa rodada de programas aqui, além, no momento de cumprimento, já fazendo aqui também, pedindo aos participantes que analisem essa foto. Eu vou começar pela Ana Flávia Gussen. Ana Flávia Gussen, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente e aos colegas aqui da bancada. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você entendeu por que a primeira-dama está vestida de Branca de Neve? Não, então, eu não entendi, não entendi o que aconteceu. Eu sei que tem uma alguma relação com o infantilização. Natal? Tem alguma coisa? Não tem, né? Existe, tem sempre aquela tentativa de infantilizar, né, a questão da criança, ela está sempre, enfim, nessa vibe estranha, e aí tem que saber, porque a pasta dela, não a pasta dela, né, eles soltaram uma campanha agora para final de ano, pedindo para as pessoas doarem coisas para o governo federal doar para as pessoas, né? Então, assim, você vê que a coisa não tem muita lógica ali, né? Então... Ô Sérgio, será que não é talvez uma homenagem sutil aos anões do orçamento, não? Pode ser, pode ser. Até nós vamos falar um pouco sobre isso, que aparentemente tem, ao longo do programa, nós vamos tratar desse ponto. Aparentemente você tem um escândalo aí se desenhando no Congresso, que talvez se assemelhe aos anões do orçamento, e talvez seja isso. O Bolsonaro, boa dica, hein, Rodrigo? Boa noite, boa dica. Talvez seja um recado do Bolsonaro. O Bolsonaro está mostrando o que vai acontecer. É isso? Eu acho. Um recado ali para a turma do Lira, do Centrão, falando: olha, aqui a gente vai ser uma mãe para vocês. Tá aqui a Branca de Neve, tá? Vamos liberar recurso à vontade, fica tranquilo. Vem na minha que é sucesso. Vocês vão poder até levar as doações que fizeram aqui, os anões. Os anões podem levar as doações. Agora, o Barrocal, boa noite. André Barrocal, diretamente de Brasília. Você, obviamente, você viu aí, vamos dizer assim, um senso de responsabilidade dessa figura, que eu não consegui identificar quem era aí o Papai Noel, ou como se chama aqui onde eu estou, o Pai Natal, ou o Rei Mago. Você achou que ele estava se comportando bem, é isso? É isso, Sérgio. Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite aos colegas de bancada e a todos que nos assistem. Me chamou a atenção aí que esse ou Papai Noel ou Rei Mago, de fato não dá para identificar com clareza, demonstrou aí, no mínimo, consciência social. Era o único nessa foto que a gente vê que estava usando máscara. Se não foi isso, consciência social, era vergonha. Vergonha de quem estava ali pelo cachê e nada mais. Muito bem, muito bem. Maurício, você ficou... Maurício Tuzvou, do Rio de Janeiro, boa noite. Boa noite, Sérgio. Você ficou tocado? Isso abriu o seu espírito natalino, já que a gente está chegando aí já no mês de dezembro? Como é que você viu essa foto? Bom, primeiramente, boa noite, Sérgio, boa noite aos colegas e todo mundo que nos acompanha. Rolou uma confusão temática, né, gente? Porque, né, como você falou, Branca de Neve e Natal, não ficou muito claro assim, a ligação, né? Tem essa história dos anões de orçamento, pode ser que sim. Eu me pergunto se os anões fossem assessores do Flávio, por exemplo, se eles iriam todos os 7 ao gabinete, ou se, enfim, quantos salários aí seriam devolvidos, né? Mas em relação ao Papai Noel lá, o Rei Mago, já soube uma versão diferente da que o Barrocal contou, que parece que é o Papai Noel sim, e seria o Arthur Lira.
Ele está só se escondendo, né? E, enfim, ele tem essa versão de que pode ser o Arthur Lira. O Túlio Falcão, por exemplo, que está nos assistindo, ele acha que é o Queiroz. Esse Noel é o Queiroz. Pode ser, ele lembra um pouco o Queiroz. Eu também imaginei um pouco o ministro da Saúde, mas, bem, tá aí. Mas era isso, para vocês não reclamarem mais que a gente não apresenta aqui imagens bonitas e emocionantes. Então, espero que vocês todos tenham gostado. E vamos entrar agora, obviamente, nos temas principais. A edição dessa semana traz na capa o reajuste dos combustíveis e do botijão de gás e todo o efeito que está acontecendo. Uma reportagem do Carlos Drummond, que não está participando aqui desse programa, mas casou hoje com a divulgação do IPCA 15, que é a prévia do índice de inflação oficial. Ele mede, na verdade, a inflação nas quinzenas móveis, vamos dizer assim, do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês corrente, e ele acaba, na verdade, é uma tentativa de pegar um pouco da variação dos preços do atacado, que depois chega na ponta final ao consumidor, mas ele deu, num acumulado de 12 meses, 10,73%, e só a gasolina, medida pelo IPCA 15, subiu 48% em 12 meses. É um assunto também que a gente vai tratar aqui mais tarde, aqui vamos discutir esse assunto, mas era só para apresentar a capa. Eu queria, na verdade, levantar aqui o tema que eu vou dizer assim, que mobilizou um pouco, assim, mobilizou bastante a mídia, não um pouco, bastante, os meios de comunicação essa semana. Nós tivemos um editorial da Folha de São Paulo, um editorial do Globo, e que, na verdade, me parece uma falsa polêmica que sempre se repete em relação ao Lula, nas eleições ou nas vésperas das eleições, como acontece, que foi, novamente, uma leitura um tanto quanto enviesada, embora também a gente possa discutir aqui como é que o PT e as esquerdas lidam com alguns governos ou regimes na região. Estamos falando especificamente da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela. A gente vai poder discutir isso aqui mais um pouco, mas é sempre aproveitam esses momentos assim, que não chegou a ser um deslize, mas levantou de novo uma polêmica para fazer a velha comparação. Então, o Lula o Bolsonaro ao avesso, são todas a mesma coisa, todos defendem regime, todos são antidemocráticos, tal. O que o Lula disse, na verdade, ele fez uma pergunta numa das entrevistas que ele deu durante essa viagem à Europa. Perguntaram para ele sobre o apoio histórico que não só o PT, mas as esquerdas latino-americanas dão à Nicarágua, e essa permanência, não só a permanência do Daniel Ortega à frente da presidência, já são 4 mandatos, 16 anos vão se completar, mas o fato de que ele de todo mundo denunciar, de ter várias denúncias de que na Nicarágua houve uma perseguição aos opositores e que, na verdade, a eleição não foi limpa. E o Lula falou sobre isso. Primeiro disse que se ele fez isso, está errado, e porque ele não aceita isso, porque fizeram isso também com ele no Brasil, lembrando da prisão arbitrária que o Sérgio Moro implantou. Ordenou contra ele, que o tirou da corrida eleitoral e permitiu a eleição do Bolsonaro. E também disse mas acabou comparando esse tempo de mandato de um presidente com outros regimes. Falou exatamente, especificamente da Angela Merkel, e aí criou toda essa confusão. É sempre a história, para a esquerda existem os ditadores, né, os nossos ditadores, os filhos da puta, tal. Aliás, tem rapidamente aqui, só lembrando de uma velha frase do Kissinger, né, que foi secretário de Estado nos Estados Unidos. Uma vez estava lá numa reunião, aí o cara falou, não vou me recordar exatamente qual o país exatamente que se tratava, mas os caras falaram, esse cara é um ditador, está criando lá, perseguindo os adversários, matando, tal, o que a gente vai fazer? Falei, esse cara é um ditador, mas é o nosso ditador. Ou seja, defendia os interesses dos Estados Unidos e, portanto, estava tudo certo. E a discussão toda é essa. A gente também deve ter na esquerda os nossos ditadores, os nossos arbitrários, os nossos atrabiliários, mas a gente vai discutir isso também aqui, mas, de qualquer forma, me parece que é, de novo, aquela falsa polêmica, a tentativa de mostrar
que o Lula e o PT são antidemocráticos, mesmo depois de 13 anos de mandato, onde não há nenhum sinal, nenhuma prova, nenhuma atitude que possa ligar essas administrações do Lula e mesmo a administração da Dilma e esse tempo do PT com qualquer aventura autoritária. Lembrando que o Lula, por exemplo, recusou a ideia de mudar a Constituição para ter um terceiro mandato, uma ideia que foi aventada por um tempo. Mas vamos detalhar um pouco mais isso ao longo do programa, mas eu vou começar aqui perguntando para o Barrocal o que ele achou dessa reação. Quer dizer, nós tivemos esses dois editoriais, a Folha e o Globo, tratando desse assunto, e tenho visto nos portais, assim, o UOL e outros, que toda vez que alguém ligado ao PT ou ligado às esquerdas se pronuncia sobre esse caso, tem ganhado também espaço, que me parece sempre uma tentativa de reforçar essa ideia de que é isso, são também flertam com o autoritarismo, são um risco à democracia. Como é que primeiro você lê essa polêmica criada nesse momento? Sérgio, na semana passada você não participou do programa, mas nós comentamos isso, o caso específico, inclusive, da Nicarágua, porque o ex-presidente Lula havia passado aí por vários países da Europa, a política externa, a agenda internacional tinham sido motivo, ou vão ser ainda até a eleição, motivo de notícias positivas para ele, Lula. Houve uma grande receptividade em vários países ao ex-presidente aí na Europa, mas que, por outro lado, haveria alguns casos específicos na mesma agenda internacional que serviriam para desgastá-lo, que seriam casos um pouco mais delicados para ele, Lula e o PT comentarem, administrarem, que certamente seriam explorados por seus adversários na eleição aqui no Brasil. A Nicarágua é um desses casos, Cuba é outro desses casos, e a Venezuela também é outro desses casos. O que a gente percebe é que existe uma certa dubiedade no PT entre, de um lado, não querer fazer uma crítica aberta a esses países que, de alguma maneira, são próximos historicamente ao PT, mas, por outro lado, não é possível também fazer uma defesa aberta de tudo que acontece nesses países, exatamente em função dessa potencial exploração negativamente por parte de adversários, e a gente viu isso nesses editoriais aos quais você se referiu, Sérgio. Agora, o curioso é que o ex-presidente Lula deu uma entrevista ao El País, jornal da Espanha, e no El País, jornal da Espanha, houve um editorial super favorável ao ex-presidente, no qual ele é classificado como uma espécie de... o título é O Social-Democrata da América Latina. Então, esse tema internacional vai ser um tema, de um lado, delicado para o PT e para Lula até a eleição, e, por outro, uma arena talvez positiva, inclusive em contraste também com o que acontece com o ex-presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro no cenário internacional. Vamos lembrar que, enquanto Lula esteve na Europa na semana passada, Bolsonaro esteve nas Arábias, e ali cumpriu agendas em 3 países que são monarquias autocráticas, o Catar, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Aliás, só para terminar, preciso lembrar também que essa semana o ex-juiz Sérgio Moro, ele agora ele está por aí fazendo périplos em redações de jornais, está se expondo, esteve no Senado também, ele que é pré-candidato a presidente, filiou-se recentemente ao partido Podemos, e Sérgio Moro, então, quis comentar esses comentários feitos por Lula sobre algumas esquerdas, governos de esquerda aqui na América Latina, em particular sobre o que acontece na Nicarágua. E aí, qual foi a resposta em relação ao comentário do ex-juiz? Ora, se lá na Nicarágua prenderam opositores do governo sandinista, o que aconteceu aqui no Brasil na eleição de 2018? Foi preso aquele que era o líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula. Quando o Lula foi preso em abril de 2018, ele tinha 31% de intenção de voto no Datafolha. Em agosto, no mesmo Datafolha, depois de 4 meses preso e silenciado, ele tinha 39% das intenções de voto. E foi preso, não é preciso lembrar para ninguém, graças a ele, Sérgio Moro.
que disse, inclusive, que poupou o Lula da derrota, né? Quer dizer, ele pensou nessa prisão também com essa boa intenção de pedir o Lula de um vexame, que era o líder das pesquisas, mas ia perder, segundo o Moro. Mas, antes da gente Lógica prosseguir... esquisita essa, não? Pois é. Antes da gente seguir, eu queria só que a gente assistisse rapidamente o trecho em que o Lula falou do Ortega. O Cacá vai rodar aí para a gente, aí depois a gente retoma essa conversa. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Então, realmente, como disse o Barrocal, é um tema espinhoso e cada circunstância tem que ser vista de um ponto de vista muito particular. Não vou entrar aqui na discussão sobre Cuba e Venezuela, mas no caso da Nicarágua, e aí muita gente que acompanha esse caso e que tem, vamos dizer, esse conhecimento, por exemplo, o Eric Nepomuceno, que jornalista, escritor, tradutor, que cobriu a Revolução Sandinista como jornalista, que acompanhou essa revolução como todo progressista da América Latina, como alguém que depositava ali uma esperança. Ele já fez artigos para a Carta Capital sobre isso e já falou isso mais uma vez, e há outros que relatam a mesma coisa, de que o Ortega de hoje não é mais aquele da Revolução. Realmente há uma história ali de locupletação da família, de casos de corrupção, e que caminha realmente para uma coisa autoritária. Estou dizendo aqui um relato, porque esse também é um tema traumático, de certa forma, para a esquerda. Há sempre uma divisão e todo mundo fica ali pisando em ovos, tal. Mas eu estou dando aqui um relato, e já ouvi outros, de gente que acompanhou de perto isso e vê, obviamente, um processo totalmente diferente do que aconteceu no passado, né? E realmente é isso. Não se pode tergiversar em relação a essas coisas, né? Como a gente não aceita uma ditadura de direita e não pode aceitar nenhuma ditadura, mesmo que ela seja identificada com ideais de esquerda ou lá no passado, ou se diga de esquerda. Então, esse caso da Nicarágua, esse episódio da Nicarágua, a situação na Nicarágua é muito particular, eu diria até muito diferente da Venezuela, que acaba de fazer uma eleição agora com observadores internacionais que acompanharam e retificaram a lisura das eleições, apesar de uma ou outra crítica, né? E diferente também da situação de Cuba, que tem lá vários problemas. Tem um problema real de identificação, de incapacidade de compreender o processo, de fazer com que as coisas mudem, mas também tem muitas das suas particularidades, tem a questão do bloqueio, então também é um assunto um tanto quanto mais complexo. Agora, Rodrigo, me parece realmente assim, que muita gente depositava a esperança de que, depois de tudo que a mídia viveu com o Bolsonaro, que o país viveu com o Bolsonaro, de que você teria um certo equilíbrio na cobertura da mídia nos próximos meses, durante a eleição de 2022, mas está se desenhando exatamente o mesmo cenário, né? Primeiro, essa tentativa de igualar o que não é igualável, ou seja, dizer que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, no fundo, de sinais trocados, né? E depois é sempre explorar essas coisas miúdas para criar esse desgaste em nome desse apoio ao surgimento da terceira via, a esperança de que surja um candidato que não seja nem Bolsonaro nem Lula, não é isso? Pois é, exatamente. Aliás, eu chamo a atenção para o seguinte fato, né? Eu, como um cidadão, eu posso, sim, expressar as minhas críticas a, sei lá, algum aspecto do regime de Cuba, da Nicarágua, da Venezuela, da China, da Arábia Saudita, tal, porque se eu julgar que eu não tenho, que lá não preenche os meus requisitos, os meus ideais de liberdade, e por aí vai. Mas o chefe de Estado, e o Lula, ele está se candidatando para ocupar um cargo de chefe de Estado, e foi por 2 anos, por 2 mandatos consecutivos, presidente da República Federativa do Brasil,
ele não pode se pronunciar dessa forma tão desabrida assim. O Brasil ele tem uma diplomacia, uma política externa que vem desde os anos 60, 70, ainda com os militares no poder, uma política de respeitar a autodeterminação dos povos e não interferir em conflitos, em disputas internas. Esse é o ponto número 1. Né? O ponto número 2 que mostra a hipocrisia da turma, é curioso que eles sempre buscam os exemplos do quê? Da Venezuela, que está em crise, né? De Cuba, que é uma ilha caribenha, da Nicarágua, que é um país muito pequeno, muito pobre e tal. Por que não fala da China? Né? Por que não cobra de todos os políticos, de todos os espectros, né, da direita à esquerda, um posicionamento firme em relação aos supostos violações aos direitos humanos que ocorrem na China? Ninguém vai fazer isso porque a China é a maior compradora de produtos agropecuários do Brasil. 1/3 de tudo que é produzido pelo agronegócio brasileiro vai para lá. Né? E quem fizer isso, como o Bolsonaro já chegou a fazer no passado, vai estar dando um tiro no pé. Né? É por essa mesma razão que você não vai ver nenhum presidente dos Estados Unidos falando mal da Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita é um parceiro estratégico dos Estados Unidos na questão do petróleo. Então, é uma grande hipocrisia, e o jornalista que tem um mínimo de senso de responsabilidade, ele sabe disso. O segundo ponto é que o Lula não é um desconhecido da população brasileira. Como eu disse, ele governou este país por 2 mandatos. E ainda depois dele, ele emplacou uma sucessora. Nós temos uma experiência de 13 anos do PT no poder. E aí eu pergunto, nesses 13 anos de PT no poder, algum adversário político foi preso? Foi retirado das eleições? Nesses 13 anos de PT no poder, algum jornalista foi intimidado? O ministro da Justiça tinha o hábito de ficar censurando os seus adversários, os seus críticos, com processos baseados numa lei arcaica de segurança nacional? Não. Isso só ocorreu de Temer em diante. Então, eu chamo a atenção para esse fato, porque os caras estão querendo comparar coisas que são incomparáveis, que não tem nada a ver. Um chefe de Estado que tem um mínimo de responsabilidade, ele não sai por aí expondo qual é a opinião pessoal do regime A, B ou C. Tá? Agora, o que vale é a prática dele no poder. E nesses 13 anos de governo, se a gente for justo, a gente vai reconhecer que ele não teve uma relação hostil com a mídia, que ele não usou o Ministério da Justiça para perseguir adversários, para perseguir críticos, sabe? Que não usou a Lei de Segurança Nacional contra adversários políticos. Ele não prendeu ninguém que fosse concorrer às eleições contra o PT. Ele não aparelhou o judiciário. Aliás, muito pelo contrário. Né? Se tem uma coisa que o judiciário no Brasil, é antipetista, né? Tanto que fez o que fez no processo do Mensalão e depois, com toda a leniência que teve com a Lava Jato, até a coisa ficar absolutamente insustentável. Então, eu chamo a atenção para esse fato. O Lula tem uma história. O Lula e o PT têm uma história no país. Que tal comparar esta história com a história do atual ocupante do Palácio do Planalto? O resto é bobagem. Isso daí é para enganar os incautos. E sobre a mídia estar fazendo campanha, isso não me surpreende. A mídia no Brasil, há muito tempo, ela em momentos cruciais, ela abandona o jornalismo para fazer política, né? E eu acho que um exemplo cabal disso é, por exemplo, um certo site lavajatista, né, que sempre apoiou os desmandos da Lava Jato, ter aparecido com uma manchete que dizia: sem Lula e sem Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. Mas que maravilha, sem Lula e sem Bolsonaro vence em todos os cenários? Pois é, eu sem as dívidas do meu banco e sem os boletos para pagar, eu estou muito confortável, né?
O Cruzeiro, se você retirar todos os times da Série A e mais uns 12 da Série B, ele é líder do Brasileirão, não é não, Sérgio? Não, campeão novamente. Ô, Seria Sérgio, eu queria só tranquilo. comentar um negócio sobre isso, né? Porque aí, como você falou, aí a mídia faz essa falsa polarização, né? Como se Bolsonaro e Lula fossem dois iguais em polos diferentes, né? Aí a FGV, ela fez uma análise da grande bolha que é o Twitter, né? E, de fato, todo esse carnaval que fizeram em cima dessa declaração do ex-presidente Lula, que foi cortada, mas eu também faço ponderações depois sobre isso. No Twitter, por exemplo, 37% dos perfis defenderam Lula. Aí, olha só, o Sérgio Moro, 33% amplificaram todas as críticas que o Sérgio Moro fez contra o ex-presidente Lula. E a base bolsonarista ficou para trás, porque a base bolsonarista não consegue entrar nessa discussão por motivos óbvios, até pela viagem recente do Bolsonaro que o Barrocal comentou aqui. Então acabou que toda essa falsa polêmica, ela alimentou, nem que a gente esteja falando de opinião pública, né, de Twitter, mas alimentou foi o Sérgio Moro. Né? Então, por aí você já vê que é um tipo de pauta que, pensada, favorece justamente, isso estou falando em dados, a terceira via que a gente chama de grande empresa comercial, por exemplo, que busca, que é o Sérgio Moro. Né? Como o Rodrigo bem comentou aí, essa manchete do site, né? Sem Lula e sem Bolsonaro, o Moro venceria. Então, de fato, pelo menos nas redes sociais, o Moro foi ele quem mais capitalizou com esse carnaval todo que fizeram em cima dessa declaração do ex-presidente Lula. Mas a gente também tem que chamar para um fato. O povo não se pega nessa pauta também, pelo menos nesse momento não. Nesse momento é uma pauta, ela vai voltar com certeza nas eleições, quando o eleitorado estiver prestando mais atenção na palavra dos candidatos, estiver prestando mais atenção em debates, mas nesse momento o povo está preocupado com trabalhar, as pessoas não conseguem nem localizar ali o que está acontecendo na Nicarágua, e para elas isso não fez diferença nenhuma. As pessoas estão preocupadas em saber se vai conseguir ter acesso àquele auxílio ali, se vai conseguir comer, se vai conseguir arrumar um emprego, porque a situação está difícil. Então, assim, é uma coisa muito para dentro nesse momento, né? Para a própria opinião pública e para fazer esse tipo de debate, que foi o que eu comentei. Agora, qual lição que fica? O Lula, como ex-presidente da República e como candidato à presidência, ele não pode abrir mão de debater certas coisas como o Bolsonaro faz. O Bolsonaro está a fim de falar, ele vira as costas e sai andando. O Lula ele tem que falar. Mas eu acho também que chegou uma hora também, e essa é uma visão de várias pessoas do PT com quem eu conversei, que tem que ter agora um pouco mais de cautela, porque sabe-se o que vai ser feito com uma escorregada dessa. Né? Eu acho que fica a lição. A imprensa vai fazer de tudo para desqualificar e colocar o Lula como o outro lado de Bolsonaro. E eu acho assim que isso é uma boa lição para o ex-presidente também, das próximas vezes, ali, quem está na assessoria, quem está no entorno, tem que tomar um cuidado, porque a gente sabe, em 2018 a gente teve um caso envolvendo a Venezuela que prejudicou o Fernando Haddad. Foi uma nota também, e uma nota que tinha saído meses antes da eleição. Sabe? Ela começou a circular com tudo, gerou uma onda de fake news. Eu sei porque... Né, acompanhei de perto e que prejudicou, impactou. Né? A gente tem agora a nota das relações institucionais do PT também, que há 15 dias foi o mesmo problema. Então, eu acho que está na hora também tem que defender a soberania dos povos, como o Rodrigo bem colocou. O PT sempre traz essa discussão de respeitar o outro país, não intervir, não se meter, mas eu acho também que agora também tem que dar uma polida também em alguns discursos, porque o nosso problema aqui é muito maior, né? A gente tem que enfrentar um problema muito maior aí o ano que vem. De qualquer forma, é o seguinte, vamos lembrar, era uma viagem internacional para uma entrevista para um jornal estrangeiro e, obviamente, é uma curiosidade. Depois desse
do fato de que o Bolsonaro ter transformado o Brasil não para, quer dizer, o Brasil hoje não conta nada, ninguém quer saber o que o Brasil pensa, só estão preocupados com a destruição que está se produzindo aqui. É óbvio que um candidato que lidera as pesquisas, que já foi, que é um líder internacional reconhecido, que se façam essas perguntas, é do jogo também, e vai acontecer. O Bruno Daniel Moraes diz aqui, estamos numa geração nem gasolina, nem carne, nem aluguel, nem nada. O Senatore, grande Senatore, obrigado, Senatore, tá aí de novo. Cansado desses palhaços. Vendo a Globo lançando Moro me dá uma tristeza, um desânimo. Carta, vocês têm um tratamento para indicar? Rodrigo, você que é especialista aí nesses assuntos de, sei lá, no desespero, o Senatore toma o quê? Diga lá. Olha, o melhor tratamento que eu recomendo para o senador é o controle remoto. Eu não assisto mais TV aberta há muito tempo. Tá certo. Aí, ó, nessa confusão toda aí, de quem é a ameaça comunista, a gente descobriu também, via o ex-ministro Ricardo Salles, que o Moro também, olha, veja bem, o Moro também é um agente infiltrado, alguém treinado pela KGB, com más intenções. A gente vai assistir rapidamente aí esta declaração ou delírio do Salles. Que a política é diferente do Sérgio Moro é a política da dissimulação, né? Da traição. O cara aceitou ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é contra as armas, ele é a favor de droga, ele tem uma visão... O Moro é comunista, lógico que é comunista. Comunista no sentido... Ajuda a te ajudar. Vai dizer que o Moro não é de esquerda? O Moro é centro-esquerda. O Moro é centro-esquerda, lógico que é. O Moro é um tucano. As principais pautas da direita, ele não defende. O Paulo Batista não. Maurício, vou colocar você nessa conversa aqui para uma outra vertente, que é, a gente estava falando aqui do que ganha a terceira via, do que ganham os candidatos aí, que nem Lula nem Bolsonaro. A gente teve aí de novo um episódio do PSDB. De novo falhou o aplicativo, quer dizer, não bastou uma vez, foram duas vezes, e aí nós estamos nesse momento, os tucanos tão modernos, tão viajados, tão conhecedores do mundo, tão antenados, não conseguiram ter um aplicativo para fazer uma eleição nas prévias, que aliás nem precisava de um aplicativo, pela quantidade de gente ali que estava apta a votar, se eles tivessem colocado ali uma urna, eles teriam resolvido isso em 2 horas, né? Mas quiseram usar o aplicativo. Você acha que essa segunda falha, essa confusão que se instalou nessas prévias do PSDB terão o poder de afundar uma candidatura tucana mais do que ela já está difícil de engrenar, mas você acha que isso tira de vez os tucanos do páreo nessa disputa aí, desse sonho da terceira via? Sérgio, eu não sei se invalida, né, a opção do PSDB junto ao eleitorado, mas a largada não poderia ter sido pior. Eu acho que não dava para imaginar uma largada pior, porque além da disputa, né, que está dividindo terrivelmente o partido, esse fiasco aí, né, do aplicativo, de não ter conseguido votar, seriam 40 mil pessoas que estariam aptas a votar e não conseguiram, né? E, por enquanto, o que está servindo esse episódio é para destruir algumas reputações, né, de algumas fundações, a fundação ligada à Federal do Rio Grande do Sul, que fez o primeiro aplicativo, e alguns maldosos já disseram, mas no Rio Grande do Sul, né, um dos candidatos nas prévias é o governador gaúcho, Eduardo Leite, não deveria ser de lá. Aí arrumaram uma empresa de São Paulo para fazer auditoria, que também não conseguiu. Hoje foi abordada uma terceira empresa. Quer dizer, está difícil ver do ponto de vista tecnológico como resolver. E do político, mais difícil ainda, Sérgio, porque, como você falou, já fica uma prévia marcada, né? A gente sabe que lá no início, né, nos bons tempos tucanos, eles costumavam decidir candidatos assim em jantares, às vezes em São Paulo, aí no Maxud Plaza, né? Os caciques tucanos se juntavam e decidiam seus candidatos. Talvez acabe sendo assim de novo. Eles têm que se sentar e chegar a um acordo para poder viabilizar essa candidatura, né, que agora fragmentou o partido não só entre os dois candidatos, né, o João Dória, governador de São Paulo, e o Eduardo Leite,
mas também em relação à Câmara, né, que é comandada pelo Aécio Neves, grupo de Minas, né, grupo aecista do PSDB, digamos assim, e hoje a probabilidade maior, Sérgio, que o PSDB saia dessa história aí, tentando uma vaguinha de vice nesse caminho da terceira via. Não era no Maxud, não, era no Máximo. E o Máximo, o restaurante, era o Máximo ficava do lado da revista antigamente, né, Rodrigo? Bons tempos aqueles. E do lado tinha um boteco que o Rodrigo sabiamente chamou e passou a chamar de Mínimo. Que havia o Máximo, onde eu estava lá, figura do PSDB, o Mínimo, onde a gente ia tomar uma cerveja de vez em quando, não, Rodrigo? Ficou até mudo, ele está tão emocionado com o passado que ele até emudeceu. Não, aqui o meu vizinho aqui, ele tem um Fuscão, rapaz, e de vez em quando ele passa aqui, dá um estrondo. Mas sim, é verdade, a gente ia no mínimo, porque, como diz aquele velho ditado, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Eles vão no máximo, eu vou no mínimo. Tá certo, tá certo. Agora, Sérgio, só se me permite rapidamente, em relação a essa história do Lula, eu acho que, enfim, vocês falam tudo, né? Cada caso é um caso. A Nicarágua, né, para quem, como eu, fez movimento estudantil nos anos 80, é um caso assim, de afetivo quase, né? Porque era um país que era muito citado na época, nas lutas estudantis e tudo, e é difícil para muita gente aceitar, como alguém falou muito bem, as mudanças. Você citou o Eric, né, como sendo, né? Muito feliz a citação, porque as pessoas mudam, né? Os políticos mudam muito as suas trajetórias, né? A gente tem aqui no Brasil vários exemplos, né? E não precisa nem ser mudança radical, pode ser uma mudança não tão radical, mas que importante, como o Fernando Henrique, por exemplo, que foi um personagem até determinado momento da sua vida, depois da presidência virou outro, né? E no caso do Ortega, me parece isso. Mas, para concluir, eu acho que a mídia realmente ela está pegando com sede, está indo com sede ao pote, a qualquer tema que possa dar vida à terceira via. Isso até por falta de candidato não estava acontecendo, e aí quando o Moro bota a cabeça para fora d'água, ele já começa a despejar no Moro essa sede, digamos assim, de poder reverberar esse tipo de discussão, que é uma falsa discussão, no caso das ditaduras, né? Como vocês citaram aí também, né? O maior exemplo da Arábia Saudita, como falou o Rodrigo, né? O Bin Laden é saudita de origem, a maior parte do financiamento da organização que o Bin Laden montou vinha da Arábia Saudita, mas, né, se invadiu o Afeganistão, se bombardeou o Iraque, se fez miséria mundo afora, mas ninguém se tocou no apoio saudita em relação a isso. Quer dizer, essa história que você falou, César, minha ditadura, sua ditadura, os políticos vão continuar tendo cada um suas ditaduras, e o Lula tem que ser muito hábil nessa discussão, porque ele realmente está sendo encarado, como falou o jornal espanhol, como um líder da social-democracia mundial hoje, não só latino-americana. E lembrando só que essa falsa polêmica esvazia, tira de divulgação as propostas dele, a discussão de país que ele faz, né? Então ainda tem esse outro viés. Eles estão lá ouvindo o Moro falar de economia de uma forma super vazia, falando que as pessoas vão precisar de emprego e educação, e aí quando eles colocam o Lula só na polêmica da Nicarágua, eles esvaziam toda a linha de propostas que o Lula e o PT vem trazendo. É uma estratégia, né? A única coisa que me espanta e me motivou também a gente prosseguir nesse assunto até agora, eu acho que a gente já pode passar para outros assuntos, é que a mídia que não muda, né? Que é sempre a mesma história. Nós estamos nisso há tanto tempo, e é isso, é um candidato que já teve, o cara foi presidente já. Não dá para ser tratado de novo como uma ameaça comunista, uma ameaça ditatorial, uma ameaça às liberdades, depois de tudo que aconteceu. É inacreditável o nível da discussão política no Brasil, e aí o problema não é, a gente vê o problema não é só o Bolsonaro, se fosse só o Bolsonaro tava bom, mas é muito mais profundo e muito mais grave, né? Porque nós vamos assistir de novo toda essa história, sempre será uma casca de banana no caminho, por qualquer besteira, é isso. Quer dizer, o tom dos editoriais chega a ser risível, porque é uma coisa, estamos falando de quê, né? Assim, não me lembro de uma coisa tão organicamente furiosa em relação aos disparates do Bolsonaro. Realmente é uma coisa em relação ao Lula que vem assim das entranhas, né? Dos meios de comunicação. É uma coisa realmente muito mais
profunda do que parece. Agora, Barrocal, você fez uma matéria essa semana, uma das chamadas de capa, eu também, depois falaremos também da matéria do Maurício, que vamos dizer assim, essa hipertrofia que tomou o Congresso, né? Ela ficou mais evidente, vamos dizer assim, agora está mais ou menos, está no radar há um certo tempo por conta dos movimentos em relação ao orçamento secreto, né? Os pedidos de investigação do STF, a própria decisão do STF de interromper os pagamentos e essa discussão que se criou, há uma sensação de que ali, nessa história de orçamento secreto, se desenha um novo escândalo de grandes proporções, vamos dizer assim, político, policial, mas há também ali um sinal, que vou casar com outro assunto, que também voltou à tona, essa ideia aí do semipresidencialismo, que interessa uma parte do Congresso, mas também, nesse contexto que a gente estava falando, é também uma reação à própria liderança do Lula. Toda vez que também algum candidato do PT volta aí a ter uma posição de destaque ou ter uma chance de ganhar uma eleição, você tenta inventar aí essas histórias de mudança de regime, lembrando que lá no passado, por exemplo, quando o João Goulart era para tomar posse, inventaram um parlamentarismo que durou 6 meses, foi um fiasco, e estão sempre, volta e meia, tentando pensar em formas de diminuir o poder do presidente. Mas, na prática, hoje, isso acontece. Quer dizer, o Congresso brasileiro, apesar de ser uma instituição que é amplamente rejeitada pela população, esses anos todos de criminalização da política, o Congresso foi atingido em cheio, mas, e aí, eu não me lembro, por exemplo, num passado recente, um Congresso com tanto poder como tem agora. Eu fiz toda essa introdução aqui, Balcão, mas podemos emendar por aí, quer dizer, desde esse poder hoje que o Congresso tem, que parece ser muito particular, assim, e começou com o Temer, na verdade, né? Mas o Congresso se consolidou com uma força assim muito poderosa em relação ao executivo, num sistema que é presidencialista, assentado sobre um esquema de distribuição de verba que também tem ali um grande risco de se converter num novo escândalo, né? Sérgio, o orçamento secreto, o assim chamado orçamento secreto, é um escândalo político e criminal pronto para explodir no colo do Centrão e do governo. E essa é uma história que começa há mais ou menos 10 anos e que eu resumiria da seguinte forma: é o resultado de uma tentativa do Congresso Nacional, particularmente do bloco que dá as cartas lá dentro, o tal do Centrão, de mandar no Brasil, a partir da Câmara dos Deputados, sem precisar ter votos suficientes, milhões de votos, para chegar ao poder de fato, que é o governo. Mas agora, então, eu passo a explicar essas duas dimensões, o escândalo prestes ao escândalo potencial e essa história de 10 anos aí que levou a um superempoderamento financeiro do Congresso Nacional. Esse escândalo potencial, ele é resultado de uma decisão tomada em novembro pela juíza Rosa Weber em uma liminar. Ela atendeu a um pedido do PSOL, suspendeu as emendas do chamado orçamento secreto deste ano, de 2021, mas não foi só isso. Ela também mandou governo e Congresso publicarem uma lista completa dos autores das emendas parlamentares do orçamento de 2020, os valores dessas emendas e as suas respectivas destinações. E o Congresso Nacional não quer, de jeito nenhum, publicar essa lista de emendas de 2020. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, fazem de tudo para que essa publicação não ocorra. Inclusive, hoje à tarde, já posteriormente à conclusão da minha reportagem, Rodrigo Pacheco, que é também presidente do Congresso, divulgou um comunicado público para dizer que amanhã, sexta-feira, vai ser votado um projeto de resolução por deputados e senadores, mais ou menos aí para cumprir a ordem do Supremo. O que ele não diz nesse comunicado é que justamente esta lista pedida das emendas de 2020 não será contemplada nesse projeto de resolução. E na minha reportagem eu explico por que esta proteção
aos parlamentares que incluíram emendas em 2020 no orçamento. Eu não vou contar exatamente qual é a cereja do bolo da minha matéria. Sugiro às pessoas, então, que leiam essa reportagem via sua assinatura, compra em banca. Eu parto de um relato que foi feito esta semana, a portas fechadas, pelo prefeito de uma cidade da Bahia, ele que esteve na Câmara dos Deputados. Esse prefeito explica qual é o problema, onde está o pulo do gato, onde está o temor de se expor publicamente, então, as autorias das emendas e também as suas respectivas destinações. E agora eu passo à segunda dimensão que eu mencionei da minha reportagem. Isso tudo, esse orçamento secreto, é resultado de uma história que começa mais ou menos 10 anos atrás, início do governo Dilma Rousseff. Naquela época, o governo Dilma cortou muitas emendas parlamentares para poder cumprir suas metas fiscais. Isso provocou uma reação forte do Congresso Nacional, particularmente a partir do ano de 2013. Em 2013, Eduardo Cunha, veja só, esse é um grande nome nessa nossa história. Eduardo Cunha, deputado cassado, tornou-se líder do MDB na Câmara, e aquele que era líder do MDB tornou-se presidente da casa, Henrique Alves. E a partir daí, Henrique Alves pôs para andar um projeto que proibiu o governo de congelar as emendas individuais apresentadas por deputados e senadores no orçamento. É o que se chama de orçamento impositivo. Essa proibição foi aprovada em 2015, quando o presidente da Câmara já era Eduardo Cunha. Naquele ano de 2015, também com Cunha, o Congresso botou para andar uma proibição de o governo congelar as emendas incluídas no orçamento de forma coletiva por deputados e senadores. O orçamento impositivo tinha sido adotado para emendas individuais e aquela proposta estendia o orçamento impositivo às emendas coletivas. E esta proibição das emendas coletivas serem bloqueadas foi sacramentada em 2019, já primeiro ano de Bolsonaro no poder. E foi também em 2019, com o Bolsonaro no poder, que nasceram, ou melhor, foram ressuscitadas essas emendas que agora estão aí na boca da botija para se tornarem um escândalo. São emendas do tipo RP9, emendas que o Brasil conheceu detalhadamente nos anos 90, elas eram a base do que em 1993 foi conhecido como escândalo dos anões do orçamento. Essas emendas funcionam basicamente assim: o relator do orçamento acolhe pedidos de colegas deputados e senadores para incluir obras no orçamento, mas sem detalhar muito esses pedidos. São grandes negociações com verba, com valores mais ou menos miúdos, e assim é pulverizado o gasto do orçamento federal. Então, Sérgio, esse é o resumo da minha reportagem. Nós temos um escândalo policial criminal de um lado, caso essas emendas, essa lista de emendas de 2020 venha a público. Arthur e Rodrigo Pacheco não querem que isso aconteça. E, por outro lado, temos uma hipertrofia, um superempoderamento do Congresso, que pouco a pouco foi tomando parte do orçamento federal. E hoje nós vemos, por exemplo, tanto no PT quanto no PSDB, isso me foi dito por gente dos dois partidos, tanto no PT quanto no PSDB, a avaliação de que é preciso retomar o controle do orçamento, que do jeito que está, quem manda é o Congresso e o Centrão, e não é o governo federal. Balcão, só um comentário rápido. Volta e meia tem voltado essa discussão aí do semipresidencialismo. Apareceu aí recentemente o ministro do Supremo, Zé Dias Toffoli, voltou a levantar essa lebre. Aparentemente é um interesse do Arthur Lira. Agora a pergunta é: há alguma possibilidade disso prosperar? Não acredito. É evidentemente um interesse de parte do establishment, e não é de agora, desde a troca de Dilma Rousseff por Michel Temer, que se fala em semipresidencialismo, que na verdade seria um parlamentarismo. Aqueles que não ousam dizer parlamentarismo douram a pílula e chamam de semipresidencialismo. O parlamentarismo já foi submetido à votação, à escolha dos brasileiros por duas vezes, a primeira nos anos 60, a segunda no início dos anos 90. Nas duas vezes a tese tomou uma surra, mais ou menos 65% a 35% dos votos. Mas é isso, volta e meia o assunto surge, e eu diria que na prática, por tudo isso que eu comentei há pouco sobre orçamento secreto, nós já temos um semipresidencialismo. O que aí alguns espertalhões querem é institucionalizar isso. Mas não acredito que isso venha a acontecer.
Eu queria saudar aqui o Maurício Tuzou, porque ele teve essa semana uma tarefa muito difícil. Isso aqui, ele fez o verdadeiro esforço de reportagem, né? Tanto se fala esforço de reportagem, Maurício fez. Bom, Maurício resolveu dedicar essa semana a tentar descobrir o que o astronauta Marcos Pontes faz lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. Maurício, você conseguiu? Mais ou menos, Sérgio, porque, de fato, né, o Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, ele é uma das figuras mais discretas do governo. Né? Isso poderia ser um elogio, né, se tratando do governo Bolsonaro, né, ser discreto, porque os ministros falam tanta bobagem, mas no caso dele, não. A descrição ela advém do fato de que é uma pasta que foi diminuída, né? A ciência e tecnologia foi aviltada por esse governo, né? E vários cortes orçamentários sucessivos e crescentes, né? Nós e outros veículos fizemos matéria sobre isso, mas aí a minha ideia, a nossa ideia foi justamente jogar um pouco mais de luz sobre esse personagem, né? A figura do ministro Marcos Pontes, né? A ideia surgiu, né, na nossa discussão de pauta a partir daquela declaração lá do ministro Paulo Guedes, né, da Economia, foi flagrado perguntando em voz alta lá o que esse cara faz no governo, né, em relação ao Pontes. A gente tentou descobrir, né, responder essa pergunta para o Paulo Guedes, e realmente o que a gente viu é um ministro nós ouvimos, né, em ON, né, várias fontes ligadas ao tema da ciência e tecnologia, ligadas às entidades científicas, parlamentares também, etc. Ouvimos em off algumas pessoas que convivem com o ministro, né, no dia a dia lá, e nos contaram algumas histórias. E, enfim, eu não vou revelar muito para a pessoa ter o prazer de ler, nossos leitores terem o prazer de acompanhar essa história, né? Mas vale a pena acompanhar. Eu falo um pouco da trajetória do ministro, né? Só lembrando, ele é um tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica, né? Enfim, é um oficial graduado no Brasil e muito competente, por isso foi escolhido ainda no governo Lula para ser o representante brasileiro num projeto conjunto com a NASA, que levou, né, um astronauta brasileiro para passar 9 dias na Estação Espacial Internacional. Né? O Marcos Pontes ele fez isso em 2006, ele foi no finalzinho de março, voltou no início de abril, passou 10 dias em órbita na estação, foi e voltou na Soyuz, né, na nave russa. Enfim, foi uma colaboração internacional que o catapultou, digamos assim, Sérgio, a uma celebridade instantânea, né? E após o fim do governo Lula, né, quer dizer, na verdade, antes mesmo, né, ainda no governo Lula, quando ele voltou, ele passou a se dedicar a uma carreira de celebridade, digamos assim, né? Montou uma empresa para cuidar dos seus interesses, essa empresa existe até hoje, nós tratamos um pouco disso na matéria também, né? As empresas que convivem lá junto ao ministro e seus familiares, e ele nessa época, Sérgio, para você ter uma ideia, nossos leitores terem uma ideia, ele fez atividades que iam desde palestras de autoajuda, né? Ele ficou famoso por essas palestras aí que diziam não serem muito inspiradas, né? As palestras sempre num tom motivacional, baseado nas experiências espaciais dele. Ele lançou um livro também falando dessa experiência de 10 dias no espaço. Deve ter acontecido muita coisa, né, para render um livro, 10 dias só. Não deve ter sido os 10 dias que abalaram o mundo, mas, enfim, foram os 10 dias de Marcos Pontes no espaço. Ele escreveu o livro com o sugestivo título Missão Cumprida, e depois dedicou a outros tipos de merchandising, assim como vender travesseiro com espuma da NASA, oferecer pacote de viagem para conhecer o centro de operações da NASA em Houston, ao lado dele. E o meu favorito é o bonequinho. Ele tem uns bonequinhos que ele vendia de astronauta para as crianças. Enfim, essa história toda eu conto e é uma matéria que está saborosa de ler, eu convido a todos a lerem. Pouco se sabe do Marcos Pontes antes dessa viagem ao espaço, mas aparentemente ele foi e não voltou, né? Quer dizer, a sensação é que ele está por lá. Ana, vamos falar um pouco da sua reportagem. A Ana também fez uma matéria interessante essa semana, que na verdade, nessa discussão toda sobre o interesse, e há um interesse genuíno de várias empresas em mudar seu comportamento em relação ao meio ambiente. Várias empresas realmente tomam medidas, ou têm tomado medidas, ou têm apoiado projetos para afetar menos o entorno, né, tanto do ponto de vista ambiental como social, mas há também, vamos dizer assim, muita enganação nessa história, né? É exatamente um fenômeno chamado de greenwashing, que é, na verdade, uma tentativa. Você diz que faz alguma coisa e não faz. Isso parece bastante comum aqui, né? Segundo a sua reportagem, isso é um hábito, ou pelo menos é
uma estratégia recorrente de empresas que querem parecer o que não são, não é isso? Uma ONG chamada Global Witness fez uma investigação e descobriu que os 3 maiores frigoríficos do país, eles têm casos de envolvimento de grileiros, até pessoas envolvidas com homicídio de sem terra, desmatamento, em toda a sua cadeia produtiva, né? E por que isso vem à tona agora? A União Europeia ela tá caminhando aí com algumas resoluções que vão fechar o cerco para as empresas que praticam o greenwashing, né? Inclusive com exigência de governança, transparência, vão exigir um selo, e a empresa que vender, que exportar produtos que tenham, por exemplo, na cadeia casos envolvimento com desmatamento, ela pode ter até levar uma multa de 4% do seu faturamento, e aqueles produtos vão ser apreendidos e destruídos. Então, assim, nessa esteira, né, a Global Witness ela fez essa investigação. O interessante é que as empresas, a gente conversou com todas elas negaram, falaram que houve uma falha da ONG na apuração, e todas as empresas elas continuaram recebendo investimentos, patrocínios, apoio de grandes bancos da União Europeia, dos Estados Unidos e brasileiros, né? Então, apesar do conhecimento de que existe crime em parte da cadeia produtiva. Uma outra coisa também que é muito interessante é que depois dessa investigação da Global Witness, o Ministério Público Federal, agora em outubro, ele abriu uma série de auditorias, ele auditou 42 frigoríficos que atuam na região do Pará e constatou que pelo menos uma delas ali realmente está com a cadeia produtiva praticamente contaminada. Não vou contar mais, vou convidar vocês a lerem, e para a gente ficar, tem que acompanhar também, né, o que a gente está consumindo, o que a gente está exportando, e para vocês poderem entender aí um pouco também desses acordos que estão sendo construídos fora do Brasil, né? A União Europeia, por exemplo, a China e os Estados Unidos também, que são os principais compradores do agronegócio brasileiro, e o Brasil, sem moral nenhuma para dialogar, acaba ficando à mercê e tendo que aceitar as imposições que estão vindo de fora. O Maurício, um dos leitores que nos acompanha lembrou que o Marcos Pontes também virou estátua em Bauru. O Cacá vai mostrar para a gente aí também outro momento glorioso. E tem também aqui, você falou do travesti. Eu acho que a gente também não pode se esquecer que ele é um fenômeno brasileiro, porque, de acordo com o ministro Paulo Guedes, ele é burro. Então, seria um primeiro burro que viajou para o espaço. E voltou com vida, hein? Tá certo. Tá certo. A nossa cachorrinha laica. Maldade, Rodrigo. Tá certo. Não, a laica infelizmente não resistiu. Não, e eram animais menores. Levar um burro por espaço realmente é uma tarefa, vamos dizer assim, gloriosa, né? E também aqui a Roberta Boareto lembra que o travesseiro NASA é a sigla para nobre e autêntico suporte anatômico. Então também tem um travesseiro aí também que foi vendido e tal. E o Carlos Almeida, sempre gostei dessa ideia de mandar milico para o espaço. Muito bem, Carlos Almeida também é uma boa ideia. Agora, Barrocal, o Bruno Daniel Moraes aqui pergunta se a gente sabe de alguma novidade aí sobre o André Mendonça. Lembrando que o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que foi designado para ser o relator aí da indicação, do preparativo para a indicação para a sabatina do André Mendonça para a vaga no Supremo, enrolou o quanto pôde, já são 4 meses aí dessa história, e acabou sendo pressionado o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
resolveu marcar uma semana de sabatinas de indicados para cargos variados, e o Alcolumbre, de certa forma, acabou sendo ali pressionado para levar também ao plenário, aos colegas, a avaliação aí, e essa entrevista aí com o André Mendonça, para se definir se ele vai ser ou não indicado para o Supremo. Eu, Bruno Daniel Moraes, quer saber se a gente tem alguma informação sobre como anda a situação, quer dizer, se já tem voto suficiente para o André Mendonça virar ministro supremo, se pode acontecer de o nome dele ser rejeitado, algo que não acontece faz algum tempo. Como é que está essa situação? Que informação que você tem para dar aí para o nosso ouvinte, telespectador, internauta e etc.? Bom, Sérgio, primeiro só um reparo na sua explicação. Davi Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a esta comissão sabatinar todos os indicados para o Supremo. Ele não é o relator da indicação do André Mendonça, é o presidente da CCJ. Sim, e sim. A informação que eu tenho, Sérgio, é de que André Mendonça não será aprovado no Senado. E por quê? Porque depois de tanto tempo cozinhado em banho-maria, André Mendonça sabe identificar quem são aqueles senadores que sabotaram e resistiram à indicação dele. E esses senadores têm medo hoje de que, uma vez tendo chegado ao Supremo, André Mendonça vá se vingar deles na forma de decisões. E talvez essa vingança pudesse se reverter, inclusive, na direção do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, que é, sim, o responsável pela indicação de André Mendonça para o Supremo, mas depois da indicação não fez lá muito esforço para que o seu apadrinhado chegasse até o STF. Então, a minha informação é de que André Mendonça não passa no Supremo. Muito bem. Aliás, Sérgio, você me permite só acrescentar mais uma informação. Olha só que coincidência. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que muda a Constituição para permitir que pessoas de entre 65 a 70 anos possam ser indicadas para tribunais superiores. Como é que é hoje? Hoje é só até 65 anos. Tribunal Superior inclui o STF. E por que isso aconteceu justamente essa semana? E veja bem, se André Mendonça for de fato, como eu acredito que será pelas informações que tenho, rejeitado pelo Senado, Bolsonaro terá de escolher um outro indicado. E quem nesse caso figura como um candidato à vaga no Supremo? O juiz João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. Ele tem hoje exatamente 65 anos. Então, a partir do ano que vem, talvez não pudesse mais ser indicado para o Supremo. E por que Noronha mereceria de Bolsonaro indicação para o Supremo? Porque ele, Noronha, foi o líder da salvação de Flávio Bolsonaro no Superior Tribunal de Justiça, no caso das rachadinhas, no caso do Fabrício Queiroz. O STJ, que neste ano, em momentos diferentes, primeiro em março e mais recentemente no início de novembro, praticamente não, enterrou o caso Rachadinhas e mandou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro refazer todo o trabalho. Se o MP quiser processar Flávio Bolsonaro, vai ter que apresentar nova denúncia, vai ter que trabalhar de novo, e por aí vai. É justo, a indicação justa prestou um grande serviço ao Brasil, né? A Ana Paula Souza vai nos contar agora, na reportagem aí principal da Editoria de Cultura, de Plural, que foi uma boa notícia, que foi, na verdade, a retomada aí dos trabalhos da Cinemateca. Vamos lembrar que a Cinemateca estava aí sob risco, inclusive de perder grande parte do seu acervo, e totalmente largada, abandonada, sem recursos, sem capacidade de contratar profissional, e agora ela está conseguindo, nesse momento, reunir alguns técnicos para colocar a coisa minimamente em funcionamento. Né? Não que ela vai viver novamente seus tempos áureos, mas ela consegue um fôlego para sobreviver e
É uma notícia realmente muito importante para o setor de cultura, e quem vai falar um pouco mais para a gente sobre isso é a Ana Paula. Ana Paula, bem-vinda. Oi, todo mundo. Bom, como eu disse na semana passada, quando eu gravei esse vídeo lá da sede da Cinemateca Brasileira, a matéria principal dessa semana é justamente sobre a Cinemateca. Eu estive lá na Cinemateca no dia em que os funcionários voltaram. Então, de um lado, a gente tem essa boa notícia de que a Cinemateca está parcialmente reaberta, né? Não para o público ainda, mas nessa matéria eu conto um pouco das complicações que existem também. Então, ainda falta o Bolsonaro assinar um edital para que a organização social assuma a gestão da Cinemateca. Os funcionários estão levantando as perdas e, pelo que eu sei, se há um motivo para esperança, há realmente um motivo para luto também com o que aconteceu lá. Tem uma segunda matéria que eu queria contar aqui, que é um perfil de um diretor chamado Ali Muritiba, que fez um filme que está estreando hoje, O Deserto Particular, que é um filme muito bonito. E o Ali, ele trabalhou como carcereiro, ele trabalhou como bilheteiro da companhia de trens metropolitanos aqui de São Paulo, antes de virar cineasta. E hoje é um dos mais requisitados diretores de séries do Brasil. Ele que dirigiu O Caso Evandro, está dirigindo agora uma série para a Amazon. É uma figura bem interessante. Ana Flávia Gussen, diga aí para quem nos assiste qual a sua dica da semana. Eu quero falar um pouco sobre a corrida, né, dos garimpeiros ilegais no Rio Madeira, né? Há 15 dias saiu uma informação de que teriam encontrado ouro num ponto do Rio Madeira e pelo menos 300 balsas correram para lá e estão no local desde então praticando garimpo ilegal. O MPF já reiterou que não há nenhum tipo de autorização para garimpo naquele local, não há sequer solicitação feita na ANM e pediu uma intervenção urgente lá no local. Porém, algumas questões não estão batendo, porque eles já estão lá há 15 dias, foram amplamente filmados, fotografados, eles estão a 120 quilômetros de Manaus e nada foi feito até agora, né? Eles estão lá cometendo crime e a gente sabe que no garimpo ilegal você tem casos de trabalho em condição análoga à escravidão, tem outros crimes também que são ligados diretamente à atividade do garimpo ilegal e nada foi feito. O governo hoje soltou uma nota falando que a Polícia Federal, alguns ministérios, o IBAMA, estão avaliando como vão processar, criar uma operação para ir até o local, acabar com essa farra que está acontecendo aos olhos de todo o país e do mundo, né? Então, assim, essa é uma das perguntas que ficam. Vazaram alguns áudios também de líderes do garimpo ilegal, mencionando figuras políticas que os ajudariam a segurar a polícia e manter o garimpo, e até fazendo ameaças de botar fogo no IBAMA e formar um paredão para que a polícia não chegue até eles. Então, é uma situação absurda, né, num país que destruiu, o governo Bolsonaro acabou com sistemas de fiscalização ambiental, aparelhou com militares, com amigos, né, o IBAMA, o ICMBio, e agora a gente está aí nessa situação absurda no Rio Madeira. E eu também quero convidar as pessoas para o Direto da Redação amanhã, que é comigo e com o Maurício, a partir das 18. Muito bem, muito bem. Barrocal, primeiro, quem você entrevista amanhã no Poder em Pauta, que horas, e depois sua dica da semana. Bom, Sérgio, amanhã às 4 da tarde, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu entrevisto o Márcio França, ex-governador de São Paulo. Márcio França, que é do PSB, ele que é o pai da ideia de fazer Alckmin vice de Lula numa filiação de Alckmin ao PSB. Então, será uma entrevista sobre esse assunto, a eleição nacional, as negociações entre PSB e Alckmin, PSB e PT, e também sobre a eleição estadual em São Paulo.
essa aliança pode fazer com que Fernando Haddad tenha uma candidatura ao governo do Estado de São Paulo e uma candidatura mais forte. E eu acrescento aqui que essa semana tem informação de que um deputado do PSDB, que foi colaborador do governo Alckmin, disse o seguinte: Alckmin está animadíssimo com essa ideia de ser vice de Lula, mas que por enquanto guarda silêncio. Ele, Alckmin, espera pelo fim das prévias presidenciais no PSDB. E termino aqui, Sérgio, minha participação hoje, falando de eleições na América Latina. E começo pela eleição chilena. Então, nós vimos no último domingo a eleição presidencial chilena levar para o segundo turno um candidato da extrema-direita, José Antônio Kast, de 55 anos, ele que é o Bolsonaro do Chile. Tem um discurso muito parecido, linha dura, é um nostálgico da ditadura chilena, no caso, a ditadura de Augusto Pinochet. Ele teve 27% dos votos. E o adversário dele é um ex-líder estudantil, Gabriel Boric, que tem 35 anos e foi candidato por uma frente de esquerda, mas uma esquerda renovada, uma esquerda não tradicional. Ele, Gabriel, teve 25% dos votos. O que essa eleição chilena mais ou menos mostrou foi o enterro dos políticos tradicionais lá no Chile. Os políticos da chamada concertação, aqueles que governavam o país de forma alternada, lá no Chile não existe reeleição, desde o fim da ditadura Pinochet. Mas esses governos da chamada concertação não mudaram lá tanto o Chile, por quê? Porque foi-se o regime Pinochet, mas ficou a Constituição pinochetista. E aí, olha que curioso, há 6 meses nós vimos o povo chileno ir às urnas, eleger os representantes de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte teve como seu maior bloco, não o bloco majoritário, mas o maior bloco, o campo progressista. Mas agora, 6 meses depois, o mesmo povo chileno vai às urnas e coloca na frente faz do maior grupo político hoje no Chile, essa extrema-direita, representada, então, por José Antônio Kast. Tudo leva a crer que o segundo turno, marcado para 19 de dezembro, será duríssimo para o campo progressista. Se a gente pegar a votação tida pelos demais candidatos e numa análise mais ou menos sumária de qual seria a distribuição desses votos, parece que José Antônio Kast leva vantagem. E registro ainda, veja só, que o presidente chileno, Sebastián Piñera, tinha um candidato nessa eleição, e esse candidato chegou em 3º lugar e já declarou que é contra a extrema-esquerda, portanto, vai apoiar o candidato da extrema-direita. Piñera, que na semana passada conseguiu escapar de um processo de impeachment movido pela revelação de que ele tinha uma conta no paraíso fiscal, uma revelação feita pelos Pandora Papers, enquanto aqui no Brasil, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi ao Congresso Nacional essa semana para prestar contas sobre essa sua offshore oculta. E aí ficou tudo por isso mesmo. Não vai acontecer nada com o ministro Paulo Guedes em razão dessa empresa que ele tem nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas disse que falaria de eleições na América Latina, Sérgio, comecei pelo do Chile, vou me estender, vou falar da Venezuela, que você mencionou também no programa, mas de forma breve. O povo venezuelano foi às urnas no último domingo para eleições para prefeitos e governadores. O chavismo teve uma ampla vitória, ganhou em mais ou menos 20 dos 23 estados. Havia observadores internacionais, inclusive uma brasileira, a Anjuli Tostes, ela que é da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. Eu conversei com a Anjuli e ela me fez um relato de que foram eleições limpas, o sistema eletrônico de votação funcionou perfeitamente, não houve violência, não houve repressão, e uma novidade em relação às últimas eleições venezuelanas, a oposição participou. A oposição não participou da eleição presidencial de 2019, nem das eleições legislativas do ano passado. Então parece que aos poucos a Venezuela vai entrando novamente nos eixos, mas sobre isso a nossa mídia aqui pouco falou. Se tivesse havido algum distúrbio por lá, não faltariam notícias, tenho certeza, quanto a Venezuela ser uma ditadura.
Eu só queria acrescentar uma informação sobre essa história da Venezuela, que teve também observadores europeus, e a informação que se tem é que esses observadores, esse conjunto de observadores europeus vai apresentar na próxima semana um relatório como eles também tivessem a impressão de que a eleição foi conduzida de uma forma limpa e justa, apesar de uma ou outra reclamação, fará um relatório que pode mudar a posição europeia em relação à Venezuela, a União Europeia, que é também bastante crítica em relação à Venezuela e também aderiu em vários momentos a embargos, basicamente também por conta dos interesses da Espanha, que as empresas espanholas perderam muito nesses anos do chavismo, teve retomada, encampação, vários problemas, mas aparentemente esta eleição também abre uma possibilidade de você ter um novo diálogo, ou pelo menos uma nova visão, um abrandamento da posição da União Europeia em relação à Venezuela, a ver, mas essa é uma informação que circula aí e de forma também pode trazer um pouco mais a Venezuela de volta ao jogo, ela que estava muito isolada por vários motivos, mas basicamente por essa pressão que partiu dos Estados Unidos e que tinha esse apoio da União Europeia. E lembrando também que a turbulência na América Latina não acaba, a notícia de hoje é que há uma tentativa também de se instalar um processo de impeachment contra o Pedro Castillo no Peru, ele que assumiu há pouco tempo, também numa eleição de extremos, né? Ele disputou contra Keiko Fujimori, que é uma expressão filha do Alberto Fujimori, do ditador Alberto Fujimori, e ela que é uma expressão da extrema-direita peruana, e o Pedro Castillo era essa representação de uma nova esquerda, né? Um professor campesino, que também correu à margem aí dos partidos tradicionais de esquerda, acabou ganhando essa eleição e que agora vive essa turbulência. O Peru, que está afundado em uma crise política há muito tempo, vítima, tanto quanto o Brasil, do lavajatismo que se instalou lá, dos escândalos ligados ao Odebrecht, também de uma certa perseguição a várias lideranças políticas, bem ao estilo da Lava Jato brasileira. Maurício, sua dica da semana? Sérgio, duas coisas. Primeiro, já foi citado aí, né, a questão que a gente vem acompanhando há muito tempo do André Mendonça no STF, né, a expectativa que se fica para essa semana a marcação da sabatina na CCJ, né, pelo Davi Alcolumbre. Mas eu queria ressaltar que, como oficialmente o Davi Alcolumbre ainda não concordou com isso, e com essa informação que o Barrocal nos trouxe de que pode ter subido de vez no telhado a candidatura do André, fica essa expectativa de que ele só tenha marcado, de fato, a sabatina, agora sabendo que ele vai perder. Quer dizer, ninguém é inocente em Brasília, né? E essa boa vontade súbita, tanto do Alcolumbre quanto do próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem que ser conferida nos próximos dias. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, Sérgio, antes de encerrar minha participação, em relação ao que aconteceu aqui no Rio. Mais uma chacina, né? Feita pela polícia, né? Em São Gonçalo, né, região metropolitana do Rio, né, município às margens da Baía de Guanabara. Pelo que se sabe até agora, foram encontrados 11 corpos, né, possível que ainda tenha mais no valão. Segundo os moradores, tem mais, pelo menos 2 corpos lá, mas não foram encontrados, não se sabe se os corpos estão lá ou não. Mas o mais importante disso tudo é que os primeiros desdobramentos já começam a seguir aquele caminho ruim de sempre, né? Para quem não sabe, o que aconteceu? Houve uma operação policial de patrulhamento nessa comunidade chamada Salgueiro, né, na cidade de São Gonçalo, e nessa patrulha os traficantes abriram fogo contra os policiais e mataram um sargento. Como revide, né, ou vingança, não pode se chamar de outra forma, o BOP, né, o famoso BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio, invadiu a comunidade com 75 homens. E resultou nesse número de mortos aí. E eles entregaram, e aí que eu falo que começa mal a história, eles entregaram apenas 8 fuzis para a perícia, dizendo que foram as únicas 8 armas utilizadas na operação. Quer dizer, eles têm que começar acreditando já que entraram 75 policiais de operações especiais com só 8 armas. Os outros não tinham arma. Quer dizer, começa muito mal explicado. E lembrando que esse batalhão da Polícia Militar, Sérgio,
em São Gonçalo, ele desde o início do ano, quer dizer, na verdade, até o final do terceiro trimestre, que foi feita essa contagem, esse número já aumentou, havia 167 homicídios em confronto com a polícia na jurisdição desse batalhão, que dá uma média de um homicídio a cada 39 horas em 2021 na cidade de São Gonçalo, cometido pela polícia. Quer dizer, já é uma história que a gente não aguenta mais assistir e vamos ver nos próximos dias aí qual vai ser o desdobramento de mais esse escândalo. É realmente terrível. Rodrigo? Bom, eu gostaria de chamar a atenção para 2 episódios que ocorreram nos Estados Unidos e depois fazer um breve comentário sobre esse tema que o Maurício abordou. Um é o julgamento de um jovem branco chamado Kyle Rittenhouse, espero que eu não tenha pronunciado errado o nome dele, por um crime que ocorreu em agosto do ano passado. À época, ele tinha 17 anos de idade, estava rolando uma onda de protestos em uma cidade, num estado vizinho, e ele decidiu pegar o seu fuzil AR-15, se deslocar por 33 quilômetros para atender ao chamado de grupos civis brancos que estavam preocupados com possíveis saques e depredações que poderiam ocorrer na cidade. Então, esse jovem se juntou a um grupo para proteger uma concessionária de carros com o seu fuzil AR-15. Foi no momento em que 3 manifestantes negros se aproximaram, um deles tentou tomar a arma deste jovem e ele abriu fogo contra os 3. Dos 3 baleados, 2 não sobreviveram, morreram. Ele foi julgado nos últimos dias e o júri entendeu que ele agiu em legítima defesa. O segundo caso, ele tem um desdobramento recente, mas é uma história antiga, remonta a julho de 1949. Julho de 1949. Uma adolescente de 17 anos acusou 4 rapazes negros de terem raptado ela e a estuprado. Um desses jovens sequer teve direito a julgamento, porque a população o perseguiu e abriu fogo contra ele. Centenas de tiros. Os outros 3 foram pegos e julgados. 2 pegaram a pena de morte, e um, que era o único que era menor de idade na ocasião, pegou prisão perpétua. Pois agora, recentemente, uma juíza da Flórida resolveu reanalisar o caso desses rapazes, já todos mortos, né? E concluiu que não havia qualquer prova, qualquer indício, qualquer coisa que desse suporte a essa acusação, além do relato da própria vítima, né? Então, confiou-se cegamente em uma menina de 17 anos que acusou 4 rapazes. As consequências para a vida deles foram terríveis, né? E 72 anos depois, a Justiça dos Estados Unidos resolveu analisar esse caso e concluir que esses 4 jovens, que ficaram conhecidos como os 4 de Groveland, na Flórida, onde aconteceu esse crime, eram inocentes. E eu volto aqui para a questão que o Maurício falou, porque a gente está tão habituado com a barbárie que a polícia pratica em comunidades pobres, integradas majoritariamente por pessoas negras, que a gente não percebe o horror, a gente não dá dimensão do horror. Eu vou pedir para o Cacá passar rapidamente aqui áudios de algumas pessoas que são da comunidade do Salgueiro e que participaram ali dos esforços para resgatar os corpos do mangue que foram deixados pela polícia fluminense. Cacá, solta o vídeo, por favor. Pelo amor de Deus, os meninos estão saindo do mangue, os pessoal gritando, morador, tá morto dentro do mangue, eu tô apavorado, eu fui lá ver, os moradores tá ajudando. Só Deus sabe como é que tá isso daqui aqui dentro. Tem muita gente chorando, tem muitos meninos mortos lá dentro. Isso me levou muito na cara. Diz que, e os polícia quando passou, tava eu e meu irmão aqui no portão já. Quando o caveirão passou, parou e falou, valeu, muito obrigado, hein.
Tipo assim, que sabia que tinham deixado lá atrás já, entendeu? Os corpos, entendeu? As mães estão entrando dentro do mangue, com o mangue em cima do joelho, para poder tentar puxar os corpos, entendeu? Porque tem muitos tem uns que conseguiu sair, mas não sabe direito onde está o corpo. Tô aqui dentro, maior desespero, você não tem noção, muito corpo, amiga, é muito corpo. É muito corpo aqui dentro, bagulho tá doido, eu tô aqui dentro, tá vendo? Muito corpo. Tem muita gente morta, gente, lá dentro do mangue, mais de 20 cabeças. Só saiu 7, 8 garotos aqui, muito conhecido da gente aqui, morreu. A gente tava gritando no mangue pra ver se consegue tirar, mas todos mortos, todos. Só saiu uns 7 mais ou menos. Bom, pois é, vocês ouviram aí os relatos, né? Imaginem a tragédia que ocorreu ali. Nesse meio tempo, o Kaká até fez uma correção para mim, esse jovem americano que foi inocentado, na verdade, os manifestantes, eles não eram negros, eles eram brancos e estavam no protesto antirracista, né? Mas, de qualquer forma, eles estavam lá nesse protesto antirracista, viram ele com um fuzil na mão, o rapaz simplesmente fuzilou os 3 e acabou perdoado pelo tribunal, né? E agora a gente viu o relato, né, dessas pessoas que são moradoras da comunidade Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A polícia tem o hábito de fazer esse tipo de operação em comunidades pobres, integradas majoritariamente por pessoas negras, e a gente se acostumou com essa barbárie. Muitas vezes, a justificativa para esse tipo de coisa é um enfrentamento às drogas, a chamada guerra às drogas, né, o combate às drogas. E todos nós sabemos que são nas festas e baladas, né, frequentadas pela classe média branca ou pela elite branca deste país, que há o maior consumo de drogas e que, inclusive, há o fornecimento local de drogas. Eu pergunto a vocês, o que aconteceria neste país se a polícia fluminense, um belo dia, entrasse numa dessas festas, talvez, digamos, no Leblon, em Ipanema, ou nos Jardins, em São Paulo, e procedesse da mesma forma como procedeu agora em Salgueiro, em São Gonçalo, e antes havia procedido no Jacarezinho, no Rio de Janeiro? O que aconteceria se a polícia se comportasse da mesma forma com pessoas brancas de classe média, num bairro branco de pessoas de classe média? Só tentem imaginar. Só tentem imaginar, inclusive, a cobertura que a imprensa daria desse episódio. Bom, é isso. E desejo, na medida do possível, um bom fim de semana para todos. É isso aí, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.